Ok, então continuando o nosso curso de transferência de calor, hoje a gente vai dar início então ao estudo dos trocadores de calor, tá? O intuito desse assunto, né, dessa disciplina, né, dessa abordagem que a gente vai ter aqui é uma abordagem introdutória, tá, sobre os trocadores de calor, tá? A gente não quer de forma nenhuma esgotar esse assunto, uma vez que isso aí, né, esse assunto de trocadores de calor daria um curso em separado, tá? Então, como o que a gente está fazendo é colocando trocadores de calor dentro da disciplina de transferência de calor, né? Então, o que a gente vai tratar aqui é uma abordagem, né, introdutória, né? Então, entender basicamente, tá, os conceitos que estão envolvidos aí com os trocadores de calor, tá? De forma que você consiga, né, daqui para frente, né, se desenvolver aí, procurar, né, mais informações sobre dimensionamento, tá? Então, o curso foi dividido em 3 partes, tá? Hoje, nessa aula, a gente vai fazer uma parte mais de conceitos, tá ok? Depois, na próxima aula, a gente vai fazer uma parte mais, né, de cálculos, né? Então, uma análise de termodinâmica. Depois a gente vai usar um dos métodos de dimensionamento, tá? E na terceira aula um segundo método de dimensionamento. Então hoje é só a parte de conceitos. Depois na aula 2 análise termodinâmica e o método de diferença de temperatura média logarítmica, e na terceira aula um segundo método de dimensionamento, que é o método de Nutt, tá? O método de efetividade, tá ok? Então, começando o assunto, né, tá? O que é um trocador de calor, né? Então, vamos lá. Então, um trocador de calor, tá? Ele é um dispositivo que vai efetuar, né, uma troca térmica, tá ok? Então, é um dispositivo que vai efetuar uma troca térmica, tá, entre dois fluidos, tá? Normalmente, tá, separados, tá, por uma parede sólida. Nessa disciplina nossa aqui, tá, o que a gente vai tratar são dos trocadores de calor, tá, que tem dois fluidos que são separados por uma parede sólida, tá? Mas não significa que só existe esse tipo de trocador de calor. Por exemplo, né, uma torre de resfriamento também é um trocador de calor, tá? Só que lá os dois fluidos são misturados, tá? Eu tenho um trocador de calor, né, só para exemplificar, né? Então, eu vou fazer aqui. Eu tenho alguma coisa mais ou menos assim, né? Tá? Então tá aqui, né? Aqui eu vou ter um ventilador, né? Tá? Então aqui eu tenho uma hélice aqui, né? Ok? De forma então que o ar está sendo soprado nessa direção, né? Então aqui eu tenho um ar, né? E eu tenho um tubo aqui que está, né, gotejando e está jogando água nessa direção, né? Tá? Então a água está quente, o ar está na temperatura da atmosfera, né? Então está mais frio do que a água, e aí eu tenho uma troca de calor, ok? Tá? Então ar e água trocando calor. Isso aqui é por contato direto, isso daqui, né? Tá? Então essa troca que está ocorrendo aí dentro, né, ela é uma troca por contato direto, que não é o que a gente está tratando aqui, né? O que a gente quer tratar são de trocadores que não têm esse contato direto aqui, né? Então, ar e água aqui estão em contato direto aqui, né? Então eles são misturados, né? Tá? Então, não é esse tipo de trocador de calor que a gente está tratando, tá? A gente está tratando de trocadores que sempre tem uma parede sólida aí entre eles, tá? Então, esse é o primeiro ponto aí que a gente já tem que deixar claro, tá? E aí, né, a troca de calor ocorre, né, por condução e convecção, tá? Então eu tenho
um fluido de um lado, né, de uma parede, tá? Um outro fluido do outro lado da parede, então eu tenho uma resistência térmica de convecção, uma resistência de condução e uma resistência térmica de convecção. Normalmente é isso que a gente vai ter, tá? Ainda, né, esses fluidos, né, eles podem ser líquidos ou gasosos, né, tá? E aí, em alguns trocadores eu posso escoar mais de 2 fluidos, né? Então, por exemplo, né, você pega lá um radiador, né, que é um trocador compacto, né? O que você tem nesse tipo de trocador? Você tem um fluido, né, que é um líquido escoando dentro de um tubo, e externamente você tem um gás, né, um outro fluido que é um gás que está escoando, né, por fora do tubo. Então eu tenho troca de calor entre um líquido e um gás, né? Tá? Então eu posso fazer esse tipo de troca de calor. E, né, posso trocar calor entre 2 líquidos, por exemplo, né? Então água e água, água e óleo, tá? E assim por diante, tá, ok? Ainda, como exemplos, né? Então a gente tem aí, né, os radiadores que eu comentei agora há pouco, né? Tá? Condensadores, evaporadores, tá? E assim por diante, né? Então os trocadores de calor aí, eles têm aplicação diversa, né? Eles vão aí desde aplicações para a indústria química, para a indústria mecânica, em equipamentos, né? Então muitas máquinas, né, de processo, motores de combustão interna, enfim, né? Uma utilidade aí dos trocadores de calor é imensa, né? Tá? O uso dele aí, né, é bastante diversificado na indústria, tá? E em equipamentos diversos aí, tá, ok? Bom, com isso então a gente precisa classificar, né, os trocadores de calor, tá? Então entender aí, né, basicamente como é que a gente pode classificar esses trocadores. Então, né, a gente pode classificar de 2 formas os trocadores, tá? De forma geral aí, né? Então, de acordo com a geometria dele, tá? E de acordo com como o escoamento é dado dentro desse trocador, tá? Então, pensando na geometria, né? Pensando aqui em geometria, né? Eu posso, né, classificar esses trocadores como sendo desta forma aqui, né? Então, é um trocador de duplo tubo, tá? Um trocador de casco e tubo, trocadores de placa e trocadores compactos, como radiador, né, resfriador de ar, tá, e algumas variações aí de casco-tubo, né, e assim por diante, tá? Então, daqui a pouco a gente vai passar por cada uma dessas, né, desses trocadores, né? Aqui um trocador de calor de duplo tubo nada mais é do que um trocador de calor que eu tenho um tubo maior e um tubo menor por dentro dele, né? Então, só para, né, a gente vai falar desses trocadores um pouquinho para frente aí, né? Mas só para ter uma ideia, né? Então, um trocador de calor de duplo tubo, né? O que eu tenho? Eu tenho um tubo interno, tá? Um tubo interno aqui e um tubo externo aqui, tá? Um tubo externo, tá? Basicamente isso, né? Então eu tenho aí um fluido escoando, né, internamente, né, por esse tubo interno aqui, né, tá? E externo esse tubo, né, nesse tubo maior aqui, né, um outro fluido escoando, né, tá? Então essa é a ideia aí dos trocadores de calor de duplo tubo, né? Depois temos trocadores de calor casco e tubo, né? Então, qual que é a ideia do trocador de calor casco e tubo? Então, no trocador de calor casco e tubo, eu vou ter, e aí eu vou ter um tubo maior, né? Eu vou ter um casco, né? Tá? Então, eu vou ter, fazendo aqui um exemplo, né? Então, eu tenho um casco aqui, né? Tá, ok? Tá? A gente vai daqui a pouco falar sobre esses caras aqui, né? Tá? Então tá aqui um casco, tá? Entrada e saída, por exemplo, aí
de fluido, né? Tô escoando por esse casco. E dentro aqui eu tenho um feixe de tubo, então não tem um tubo só, eu tenho vários tubos aqui dentro, né? Tá? Eu tenho vários tubos aqui dentro, né? De forma então que eu tenho um fluido que escoa, né? Pelo casco, né? Por fora aqui desse casco, tá? E vai embora, né? E um outro fluido que está percorrendo aqui, né, os meus feixes de tubo, ok? Tá? Então, há uma diferença aqui entre esses dois trocadores. Aqui é um tubo externo e um tubo interno, e aqui não. São um feixe de tubo, né, com um casco, né, que eu posso falar que é um tubo externo, assim, tá? De forma, né, bem simplificada, né? Depois a gente tem os trocadores de calor tipo de placas, né? Tá? Esses trocadores de calor tipo placa, né, na verdade eles são o que? Eu tenho um trocador, né? Como é que funcionaria esse trocador de calor tipo placa? Então eu tenho, a ideia dele é a seguinte: eu tenho uma parede, certo? Que é a minha placa. De um lado da placa eu tenho um fluido frio e do outro lado eu tenho um fluido quente. Ok? Tá? Então vai haver aí uma troca de calor entre esse fluido frio e esse fluido quente. Tá? Então o fluido quente vai ceder, né? Tá? Vai ceder calor para o fluido frio, de forma que então eu consigo resfriar o fluido que está desse lado e aquecer o fluido que está do outro. Tá bom? E depois aí outros tipos de trocadores de calor, né? Então compactos, resfriadores de ar e assim vai embora, tá? Então tá aí, né, uma classificação de acordo com a sua geometria e de acordo com, né, o escoamento, né, a configuração do escoamento, tá? A direção desse escoamento, a gente pode ter então, né, trocadores de calor, né, de escoamento paralelo, tá? Num trocador de calor de escoamento paralelo, né, os dois fluidos estão caminhando juntos, né, então, igual a esse exemplo aqui, né, tá? Os dois fluidos estão caminhando na mesma direção. Depois, contracorrente, né, num contracorrente, então, o que eu vou ter, né, é o inverso do que está ocorrendo ali em cima, né? Eu vou ter um trocador de calor, né, por exemplo, duplo tubo, né, tá? Por exemplo, né, então um tubo interno, um tubo externo, né? E aí eu tenho, né, um fluido caminhando numa direção, né? Então, por exemplo, no tubo interno ele indo nessa direção e no tubo externo ele indo em direção contrária, tá? Então indo em direção contrária, tá? E essa é a ideia aí dos nossos trocadores de calor contra a corrente, tá? A gente vai falar um pouquinho mais de cada um deles aí, né, tá? Então, só para exemplificar aqui, né? Normalmente aí, né, o que a gente mais usa, né, o trocador de calor que a gente mais usa são os contracorrentes, né, quando a gente está falando de casco e tubo, né, e quando a gente está falando de duplo tubo, tá? De corrente paralela, né, escoamentos paralelos, bastante rara a utilização, né, tá? Pode ser feito, mas para aplicações muito específicas ou quando o cliente mesmo que pede, tá? Normalmente a configuração é contracorrente, tá? E depois a gente tem os trocadores de escoamento cruzado, tá? Que pode ser misturado ou não. Então a gente vai tratar disso daí para frente, mas, né, vamos fazer um exemplo aqui, né? Então o que é um trocador de calor de escoamento cruzado? Por exemplo, o radiador, né, que tem lá, né, no seu automóvel, né? O que eu tenho lá no seu radiador? Eu tenho um feixe de tubo, tá? Por exemplo, dois tubos aqui, né? De forma que dentro desse tubo eu passo, né, um fluido, tá ok? Esse fluido quente aqui, né, tá? Então tem um fluido aqui que precisa ser resfriado. E ele vai ser resfriado como? Ele vai ser resfriado através da passagem de ar, né, em volta dele aqui, né? Tá? Então tá aí, né, o ar passando por aqui. Como esse ar está passando
normal, né, a essa tubulação, então eu escoamento cruzado, né, uma vez que se eu olhar, né, se eu pegar aí o meu radiador e observar, né, o que está ocorrendo em perfil, né, então o que está ocorrendo aqui em perfil, o que eu tenho é um conjunto de tubos aqui, né, tá? Um conjunto de tubos com o fluido passando aqui por dentro e o meu ar, né, cruzando, tá? Esses tubos, tá, ok? Tá? Então tá aí escoamento cruzado, tá? O fato de ser misturado ou não, a gente vai ver tudo isso para frente, né? Mas eu posso, por exemplo, nesse caso aqui dizer que é um escoamento misturado, né? Um fluido não está misturado e o outro está, né? E se eu tiver aqui um conjunto de aletas, por exemplo, né? Ou placas, tá, né? Seria os dois fluidos não misturados. A gente já vai mostrar isso daí para frente, tá, ok? Bom, então tá aí a classificação e aí vamos ver, né, um pouquinho de cada um, né? Tá? Pelo menos os mais importantes aí, como é que funciona, né? Então, falando de um trocador de calor tipo duplo tubo, tá? Tá aí um exemplo do trocador de calor tipo duplo tubo, né? Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um fluido, né? Tá? Escoando dentro de um tubo interno, tá vendo? Ele entrou por aqui, né? Tá? E vai percorrer esse caminho, ok? Tá? E eu tenho um fluido escoando pela tubulação externa, né? Então, um fluido que está entrando por aqui, ó, e está escoando por fora aqui, tá vendo? Então, ele vem até aqui, desce e vai embora, né? Tá? Então, o trecho de troca de calor é esse trecho onde os dois tubos, né, eles estão ligados, né? Por exemplo, esse trecho aqui não é um trecho de troca de calor, né? Tá? Não é um trecho de troca de calor entre os dois fluidos, né? Tá? A troca de calor está ocorrendo nessa parte aqui onde eu tenho os dois fluidos, né? Trocando calor diretamente, tá bom? Tá? Então tá aqui, né, uma foto, né, de um trocador de calor tipo duplo tubo sendo confeccionado, né? Ok? Tá? Então é uma configuração aí relativamente simples, né? São só tubos, né? Você não tem, né, alguma coisa assim mais sofisticada, né? Tá, ok? E ele tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Então, como vantagem, né, é facilidade de construção, né? Então, como a gente pode ver na foto, né, e até no esquema, né, no desenho aqui, você tem um tubo interno e um tubo externo, né, tá? Então, de certa forma, para uma indústria é relativamente simples construir isto, tá? Eu posso ampliar a área de troca de calor. Então, por exemplo, aqui, né? Tá vendo que eu tenho, né, uma flange, né? Tá? Aqui eu tenho uma outra flange. O que eu posso fazer? Eu preciso aumentar minha área de trocas. Venho aqui e conecto um outro conjunto, né? Tá? Um outro conjunto como esse nessa parte. Então, eu vou aumentando minha área de troca de calor, tá, ok? E facilidade de manutenção. A facilidade de manutenção é justamente porque eu preciso fazer uma manutenção nesse trecho aqui, eu solto, né, a flange ali, né, tá? Desconecto então e tiro aqui, né, o trecho que me interessa para fazer manutenção, tá, ok? Mas, né, como tudo, né, ele também tem as suas desvantagens, né, tá? E aí a principal desvantagem é o grande espaço físico que ele ocupa, tá? E a pouca área de troca que fornece, né? Então, se você pensar aqui, né, ele não tem um volume muito grande, né, mas ele tem uma área grande, então ele vai ocupar um certo trecho aí, né, numa instalação, né, tá? Então, em relação à quantidade de área que ele tem de troca, né, tá, a área superficial de troca, tá, isso aí acaba aumentando bastante o custo dele, né, tá, porque você está ocupando espaço, né, tá, então, de certa forma, isso daí é uma grande desvantagem, tá, ok? Mas ele tem a sua aplicação na indústria, tá? Aí tem as limitações por pressão, tá? Que a gente não vai entrar muito no mérito aqui, né? Tá? Se quiser, né? E aí, para se aprofundar nesse assunto, né? A gente precisaria então estudar as normas de construção, né? De trocadores de calor. Então, a norma bastante importante, né, é a norma TEMA, né,
tá ok? Tá? É uma norma específica aí para trocadores de calor, então para projeto de trocadores de calor, tá? E, por exemplo, uma norma NBR, né? Então a gente tem aí a NBR, tá? Ela é a 12555, tá? Então essa aqui é uma norma aí de trocador de calor, de terminologia de trocador de calor. E essa aqui é uma norma de construção muito importante, tá? A gente não está estudando, né? A gente não vai entrar no detalhe de construção de trocador de calor, pelo menos não nesse curso, tá? Depois aí para frente eu posso colocar, né? E aí a gente pode tratar aí de dimensionamento de trocadores de calor, tá? Do ponto de vista térmico e mecânico, tá ok? Bom, então tá aí o trocador de calor tipo duplo tubo e, né, agora a gente vai falar um pouquinho aí dos trocadores de calor tipo casco e tubo, tá? Então esse tem uma aplicação bastante grande na indústria, né? Tá? E então ele tem uma faixa ampla, né? Por quê? Porque eu posso trabalhar com várias faixas de pressão, temperaturas elevadas, né? Atmosfera corrosiva, posso trabalhar com fluidos com alta viscosidade, tá? E outras aplicações. Então dá para perceber que, né, ele tem um uso bastante grande, né? Tá ok? Tá? A utilização dele aí é bastante grande aí no mercado, né? Aqui está um modelo, né? Então isso aqui é um trocador de calor tipo casco e tubo, né? Então está aqui o casco e ali, né, um feixe de tubos, né? Tá? Então tem diversos tubos aqui, ok? Tá? A gente vai comentar mais aí sobre os tipos de trocadores de calor casco e tubo, né? Então, por exemplo, né, esse daqui a gente vai dizer que é um trocador de calor casco e tubo com um passe no casco e 2 passes nos tubos, tá? Eu já vou falar sobre isso um pouco mais para frente, então a gente vai ter aí, né, vai conseguir exemplificar bem isso, né? Tá? Tá aqui o método, né, a forma de trabalho, né, como é que funciona, né? Tá? A gente vai ver isso aí num videozinho daqui a pouco, né, mas de forma geral, né? E aí aqui eu vou pegar uma caneta, né? Então o que eu tenho? Por exemplo, esse daqui é um trocador de calor, né? É um condensador, tá? É um condensador. Como é que ele está funcionando então? Então eu tenho um vapor, né, vindo de um processo, tá, que está escoando, nesse caso aqui pelo casco, né, normalmente, né, nesses casos aqui pelo casco, tá? Então ele entra aqui, tá, pelo casco e vai trocando calor com o feixe de tubo, tá? Ele vai trocando calor aí com o feixe de tubo até que ele sai como um condensado aqui, ok? Tá? O meu fluido frio, né, tá vindo aí de um processo qualquer, né? Tá? Ele entra aqui, né? Então ele vai entrar pelos tubos, tá ok? Tá? Entra pelos tubos e vai percorrendo aí, né? Percorrendo meus tubos, de forma que quando ele chegar deste lado aqui, né, ele foi aquecido. Então ele retirou o calor aí do meu vapor, né? Tá? O meu vapor então abaixou a temperatura, né? Vamos supor, por exemplo, né? Vamos supor, por exemplo, que eu tinha aí, né? Pensando aí, né, numa condição aí de temperatura por entropia, né, tá? Pensando alguma coisa mais ou menos assim, tá? Vamos supor aí que então eu estava com meu, né, vapor aí saturado, certo? Tá? Meu vapor saturado e aí eu, né, a ideia foi sair, né, com ele como líquido saturado ou, né, o mais próximo possível de um líquido saturado, tá ok? Tá, por exemplo, né? Então, para que isso ocorra, né, para que eu consiga fazer, né, essa mudança, né, eu preciso retirar calor desse vapor, né? Então, esse equipamento aqui, né, esse trocador de calor está fazendo isso, né? Eu tenho um fluido frio, tenho um fluido quente, de forma então que, né, os dois aí estão trocando calor, um aquece e o outro esfria, ok? Tá? Então é uma ideia aí, né, de um trocador de calor tipo casco e tubo,
tá? Aqui nesse slide eu estou apresentando aqui os componentes básicos, né? Tá? Então o casco, né? O feixe de tubos, tá, ok? Né? Aqui é o espelho, né? Então a gente chama essa região de espelho, né? Isso aqui, o feixe de tubos está montado sobre esse espelho, tá? E aqui eu tenho, né, em verde, aqui são as chicanas, tá? O que seriam essas chicanas? Essas chicanas, elas têm, né, a finalidade de, primeiro, não deixar com que o fluido que está escoando pelo casco ele não troque calor com alguma área do feixe de tubos, né? Então a ideia dele é que quando o meu fluido, né, escoa pelo casco, ele percorra né, internamente aqui esse trocador de calor de forma que ele troque com a maior quantidade de feixe de tubos, né, desse feixe de tubo, e a maior área superficial possível, né? E outra também, ele aumenta a turbulência, né, tá? Então, né, pensando aqui nessa figura aqui embaixo, né, se você observar lá, né, o que está ocorrendo, né? Meu fluido está vindo pelo casco, tá vendo aqui, ó, ele vai entrar no casco, entrou no casco aqui. Como eu tenho uma chicana aqui, ó, tá? Como eu tenho essa chicaninha azul aqui, então o meu fluido, quando ele entra aqui, ele não vai pegar uma direção qualquer, tá? Então ele obrigatoriamente vai passar por esse feixe de tubos aqui, por essa área aqui, né, tá? Chegando aqui embaixo, aí aqui tem uma abertura, então ele vai fazer esse caminho, tá? Aqui, como tem uma outra chicana impedindo que ele simplesmente vá embora, então ele vai obrigatoriamente ter que percorrer, tá, esses caminhos aqui que estão delimitados aí pelas chicanas. Dessa forma, então, eu tenho a maior troca de calor possível, né, entre o fluido que está escoando pelo casco e o que está escoando pelo tubo, né? Então aqui, ó, ele está vindo pelo tubo, né? Então aqui, ó, entra nesse feixe de tubos aqui, dá um passe, tá? Então, ele vai até o final do trocador, depois ele faz um retorno e um segundo passe aqui, tá? Então é um trocador de calor tipo casco e tubo com um passe no casco. Então o meu fluido aqui que está escoando pelo casco, ele tem uma passagem só, né? Ele entra, dá uma passagem e vai embora. E o meu fluido que está escoando pelos tubos, né? Ele faz uma passagem pelos tubos e depois uma segunda passagem pelos tubos. Então, trocador de calor, casco e tubos com um passe no casco e dois passes nos tubos. Tá, ok? Aqui, né? Essa figura aqui está exemplificando, né, a troca térmica entre o fluido, né, escoando no casco e o fluido no tubo, né? Então, essa é a imagem completa, aqui é um trecho dela, né? Tá? Então você percebe aqui o fluido quente, tá? Trocando calor com o fluido dentro do feixe de tubos, então você percebe uma grande troca de calor aqui nessa região, né? De forma que o meu fluido quente vai resfriando, né? Tá? Então, ó, entrou quente, vai resfriando e aqui, né, ele já está mais frio. Tá ok? Tá? Então essa é a ideia aí dos trocadores de calor tipo casco e tubo. A gente vai ainda falar um pouquinho mais aí sobre número de passes, né? Mas é isso aí, né? Tá? Que são os trocadores de calor tipo casco e tubos, tá? Né, os trocadores de calor tipo placa, né? Tá? Então trocadores de calor tipo placa estão aqui, né? Então o que eu tenho, né? Eu tenho um conjunto de placas, né? De forma que em cada conjunto desses eu tenho que, em cada placa eu tenho de um lado um fluido frio e do outro lado um fluido quente, tá? Então, um fluido frio escoando por uma face dessa placa e um fluido quente escoando pela outra face, né? Tá vendo? Em contracorrente. Então, um fluido está indo numa direção, o outro na outra direção. Tá vendo? Aqui a setinha, né? Aqui está exemplificando, né? Então, olha lá, meu fluido quente passando por essa face, né? Tá? Então, ele está nessa face aqui e o meu fluido frio na face contrária, né? Tá, ok? Tá? E em escoamentos contrários aqui, né, contra a corrente, ok? Tá? Esse aqui tem uma aplicação bastante grande também em indústria, né, tá? E eu posso ter de tamanhos diversos, inclusive aplicações, né, automotivas, né? Então, resfriador de óleo, por exemplo, tá? É um trocador de calor tipo placa, tá? Tem algumas vantagens, né? Então,
facilidade de acesso, né, à superfície de troca. Então eu venho, né, nesse tipo de trocador, eu venho aqui, solto, né, os parafusos, e eu posso retirar ou adicionar placas, tá? Então eu posso alterar a área de troca, né, diminuindo ou aumentando. Isso daí eu faço só adicionando ou retirando placas, né, tá? Grande área de troca, ocupando pouco espaço. Então eu tenho, essas placas não são de espessura muito elevada, então mas ele tem uma área superficial bastante grande, né? Então ele ocupa menos espaço do que, por exemplo, um trocador de calor duplo tubo, tá? Ele opera aí, né, com mais de 2 fluidos. Então eu posso ter um fluido nessa face e outro na outra face, não tem problema, né? Tem altos coeficientes aí de transferência de calor, convecção, né? Ele trabalha em regime turbulento, né? Turbulência alta aí neles, né? Tá? Incrustação reduzida, tá? Porque tem alta turbulência. Essa incrustação, né, lá nos trocadores de calor tipo casco e tubos, né, ela é um problema, né? Imagina que o meu tubo, né, eu tenho minha tubulação, está passando um fluido, tá? E esse fluido carrega partículas, essas partículas vão se depositando na parede desses tubos, né? Com o tempo, né, se eu não tiver uma manutenção bem ativa, o que eu vou ter? Vai ocorrer, né, a incrustação, né, e a redução de área, né, tá? Então eu vou ter uma perda de carga elevada, além do que também, né, essa incrustação vai aumentar ainda, vai criar uma resistência térmica, né, uma outra resistência térmica, impedindo aí a troca de calor entre os dois fluidos. Então o rendimento do meu trocador de calor ele acaba diminuindo bastante, né, tá? Já no trocador de calor tipo placa, né, essa incrustação, né, ela é bem reduzida, tá, ok? Baixo custo de instalação inicial, né, e, né, muito difícil eu ter mistura, né, tá, de fluidos no caso aí de uma falha, né, tá? Num trocador de calor tipo casco e tubo, por exemplo, se eu tiver uma trinca num tubo, eu posso ter mistura de 2 fluidos, né? E aí isso pode ser um problema para o processo, né? Tá? E como restrições, né, para a utilização desse tipo de trocador, né, a gente tem restrições pela pressão, né? Então a pressão menor que 30 bar, tá? Temperatura aí até 180 graus. A gente pode trabalhar com temperatura maior, mas aí tem uma restrição contra a vedação, né, tá? A depressão não pode ser muito elevada, né, tá? E não pode ter volumes muito elevados aí de vapor, tá, ok? Tá? Então, basicamente aí são essas restrições, ok? Tá? Então tá aí o trocador de calor tipo placa, né? E aí a gente tem outros tipos, né, de trocadores de calor. Um radiador, né, um trocador de calor compacto, né, e, por exemplo, serpentina, ok? Entre outros trocadores de calor que a gente pode ter aí no mercado, ok? Então a gente falou aí, né, da classificação com relação à geometria, né? Agora falando com relação ao escoamento, né? Então eu posso ter em trocadores de calor tipo duplo tubo, por exemplo, né? Tá? Ou casco e tubo, desde que seja um passe no casco e um passe no tubo, né? Tá? Ele pode ser, né, de escoamento paralelo, né? Tá? Ou fluxo paralelo, né? Corrente paralela, escoamento paralelo. O que é isso, né? É quando os dois fluidos estão caminhando na mesma direção. Tá? Então, o fluido dentro do tubo interno aqui está nessa direção, e o escoamento dentro do tubo externo está na mesma direção. Então, se fosse um trocador de calor também, por exemplo, casco e tubos, né? Então todos os, né, então, o fluido escoando dentro do feixe de tubos, ele está na mesma direção do escoamento do fluido que está passando pelo casco. Ok? Então isso daí seria um trocador de calor de escoamento paralelo. Tá? Ou, né, o que a gente pode ter, né, por exemplo, um trocador de calor duplo tubo, né, um fluido escoando numa direção e outro fluido escoando na direção contrária. Então esse daí é um contracorrente, tá, ok? Tá?
Se o meu trocador de calor é casco e tubo e tem mais de um passe no tubo, tá? Então qualquer trocador de calor casco e tubo, mais de um passe no tubo, ele sempre será contracorrente. Se o meu trocador de calor é de escoamento cruzado, por exemplo, tá? Para efeito de dimensionamento, a gente vai ver na frente aí, a gente vai sempre considerar como contracorrente também, tá ok? Tá? Como eu comentei, né? Normalmente o que a gente utiliza, tá? É o de fluxo contracorrente, tá ok? Tá? Então é esse aí a maior utilização no mercado, tá? Para esse tipo de trocadores de calor, né? Tá? Trocadores de calor de escoamento paralelo são raríssimos, tá ok? Tá? E depois aqui a gente tem os trocadores de calor, né, de escoamento cruzado, que eu já comentei já, né? Então eu posso ter um trocador de calor de escoamento cruzado com os dois fluidos não misturados. Então esse daqui, né, esse aqui é um trocador de calor com os dois fluidos não misturados, né? Então, por que não são misturados? Pelo seguinte, né? Então, eu tenho um fluido escoando pelo tubo e outro fluido escoando por fora aqui. Se eu pegar essa figura aqui, analisando ela aqui do lado, né? Então, eu tenho aqui um tubo, tenho aqui um segundo tubo, tá? Só para ficar em dois tubos aí. E aqui eu tenho, né, essas placas, né? Tá, ok? Como se fosse o radiador lá, né? Tá, o radiador lá do seu automóvel. Então, eu tenho um fluido escoando, né, por dentro aqui e aqui. Deixa eu só dar uma mexida aqui, um minuto, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo, deixa eu refazer aqui esses tubos aqui. Então eu tenho aqui, né, uma placa, tenho aqui uma segunda placa, tá? Para ficar só nessas duas placas aí, ok? Então eu tenho um fluido escoando por dentro do tubo, tá? Aqui está por dentro do tubo. Essa massa que está escoando por dentro desse tubo, ela não pode estar nesse tubo também. Então ela só está escoando por esse, e esse daqui também não pode estar aqui. Então eles não estão se misturando aqui. E tenho, né, um outro fluido escoando externamente, de forma que uma massa está aqui, a outra massa está aqui, a outra massa dele está aqui, uma outra massa aqui, uma outra massa aqui, tá? Dessa forma. Então, essa massa de fluido que está nesse trecho aqui, né, tá? Nesse voluminho aqui, vamos dizer assim, né, tá? Ele não pode estar desse lado, ele não tem como vir para esse lado aqui, então ele não tem como se misturar. Então, por isso que a gente diz que os dois fluidos são não misturados, ok? Já nesse caso aqui, né, com um fluido misturado e outro não misturado, o que eu tenho, né? Então vamos fazer lá um desenho também, né? Tá mudando aqui, né, a nossa visão, né? Então eu tenho lá de novo também aqui um feixe de tubos, então vou colocar dois tubos aqui só, tá? Tá lá, né? E aí aqui o que está ocorrendo, né? Então eu tenho lá um fluido escoando dentro dos tubos, tá? Então tem um fluido escoando dentro dos tubos, ele vem de um local aí e entra nos tubos, tá? Com o radiador do seu carro, de forma que o fluido que está nesse tubo aqui, ele não tem como vir para esse lado aqui, ok? Então ele não mistura, é o mesmo fluido, mas essa massa não tem como vir para cá, então ele é não misturado. Entretanto, né, externamente, né, o meu fluido está percorrendo todo esse caminho aqui, ele está trocando calor, né, como você pode ver aqui, pela normal, né? Tá? Então, só mudar a cor aqui para poder enxergar, né? Tá? Ele está vindo aqui na normal, né? E aí ele está trocando calor, né, abraçando aqui os tubos. Só que não tem nenhuma restrição, então ele pode, né, mudar aí, né, a direção, tá? Então a gente diz aí que é um fluido misturado e um fluido não misturado, tá, ok? Tá? Ainda, né, com relação à configuração, esse daqui é um trocador de calor casco e tubo, né? E aí aqui é para a gente entender, né, o que significa aí mais de um passe no tubo, mais de um passe no casco, né? Então aqui, né, essa figura em cima nos mostra o que a gente já comentou, né? Então eu tenho um fluido aqui, né, passando
pelo casco e outro fluido passando pelo tubo, né? Então aqui é tubo e aqui casco, né? Então aqui está a entrada pelo casco, aqui estão as chicanas, né? Que a gente já comentou, né? Então o meu fluido está tendo uma única passagem pelo casco, tá vendo? Ele entra, percorre esse caminho único e vai embora. Então ele deu um passe no casco, ok? E esse fluido aqui está entrando pelo tubo, está entrando por aqui, vai entrar nos tubos, tá vendo? Entrar nos tubos aqui, de forma que ele tem uma única passagem e vai embora. Então a gente diz que isso aqui é um trocador de calor com um passe no casco e um passe nos tubos, ok? Mas eu posso ter o seguinte, eu posso ter um trocador de calor que continua tendo um passe só nos cascos, só que eu tenho um feixe de tubos, de forma que o meu fluido percorre um sentido. Quando chega aqui, né, nesse tampão aqui, ao invés dele ir embora, ele vai fazer um retorno aqui, né? Ele faz um retorno e volta para o trocador de calor. Então ele tem duas passagens, o fluido tem duas passagens, uma de ida, outra de volta, para depois sair do meu equipamento, tá? Então nesse caso a gente diz que é um trocador de calor, casco e tubo, tá? Com um passe no casco e dois passes nos tubos, ok? Tá? Então aí eu posso ter, né, uma configuração de um passe no casco e dois, quatro, tá? Passes nos tubos, tá, ok? Tá? E aqui, né, mostrando que eu posso também ter mais de um passe no casco, tá? Então eu posso ter um trocador de calor tipo casco e tubos, de forma que eu tenha dois passes no casco. Então o fluido ele tem um sentido, depois outro sentido no casco, né? Então na parte do casco. E nesse caso aqui, se eu tenho dois passes no casco, eu vou ter múltiplo de 4 passes nos tubos, tá? Então eu posso ter no mínimo 4, depois 4 ou 8 e assim por diante, tá? Então nesse caso aqui são dois passes no casco e 4 passes nos tubos. Então ele tem dois passes nesse primeiro trecho de casco e dois passes nesse segundo trecho de casco, ok? Tá? Então tá aí a configuração de um trocador de calor tipo casco e tubos, tá bom? Com relação aos trocadores de calor compactos, né? Então eu posso ter aqui, né, tanto esse A quanto esse B quanto esse C aqui, né? Eu posso ter eles com tubos aletados ou não, tá? Então, por exemplo, o radiador do teu automóvel, né, tá? Ele é aletado, né? Tá ok? Tá? Aí eu posso ter uma geometria diferente lá, né, pro meu tubo, não precisa ser exatamente de seção transversal circular, tá? Muito pelo contrário, eu posso ter uma geometria um pouco diferente para melhorar aí a área de troca de calor, tá? Aí vai depender muito do projeto, tá? Então, pode ser de tubo aletado, pode ser de placas aletadas, né, como esse caso aqui, né, tá? E aí eu posso ter com um único passe, por exemplo, né, lá pensando no radiador lá do carro, né? No radiador do automóvel lá eu tenho o fluido dentro do tubo dando uma única passagem e por fora o ar dando uma única passagem. Mas eu posso ter um trocador de calor igual a esse daqui, né, tá? De placas aletadas aqui, onde o meu fluido, né, um fluido que está vindo cruzando aqui, ele entra por aqui, faz um retorno, volta, tá vendo? Retornou aqui e faz mais uma passagem. E um outro fluido, né, quando na normal desse primeiro aqui, vindo nessa direção, chegando lá, retornou e dá mais uma passagem, ok? Tá? Então pode ter múltiplos passes, ok? Aqui estão as referências bibliográficas, né? Aqui a gente tem que retirar aqui um izinho aí, né? Então estão as referências bibliográficas para esse assunto, tá? Então lá o livro do Sengel, do Encropera, do Roman, e aqui, né, tá o livro do Kakacs, né, que é um livro aí sobre trocadores de calor, tá? Então esse livro aqui é bastante importante, ele é exclusivo sobre trocadores de calor, tá? Então fica aí, né, a primeira parte do nosso estudo de trocadores de calor, tá ok? E aí na segunda aula, então, a gente vai dar início aí da parte efetiva aí de cálculos, né, e de transferência de calor, como é que a gente
basicamente dimensiona aí um trocador de calor, ok? Então até a próxima aula.